Gente, eu tô indo aqui fazer minha caminhada e hoje, na hora que eu estava passando, tinha um jovem sentado na beirada da calçada. O Espírito Santo de Deus tocou no meu coração para que eu falasse para aquele jovem que Jesus ama muito ele. E aquele jovem com a cara assim firme, olhando para mim, e eu falei para ele que Deus mandou eu falar que não era para ele fazer aquilo que estava na mente dele, porque Deus tinha algo maior para ele. Aquele jovem baixou a cabeça, começou a chorar, e ele chorou muito, e eu chorei junto com ele por causa do Espírito Santo que estava ali falando com aquela vida. E sabe que Deus coloca no meu coração hoje? É a oração de Ana. Ana foi uma mulher ao qual ela almejava ter um filho, e ela não conseguia. Ela via sua competidora Penina gerar filhos e ela não conseguia gerar. Mas Ana, ela ficava olhando para Penina, e ela ficava olhando, né, que ela conseguia gerar filhos, e Ana era infrutífera porque a Bíblia diz que ela era estéril, e Deus assim permitiu. E Ana lutou, acredito eu, muitos anos para engravidar e não conseguia. Mas teve um dia que Ana se levantou diferente, que ela tinha que subir para adorar o Senhor juntamente com seu esposo e com toda a família. E naquele dia, Ana levantou, acredito eu, e ela levantou determinada, que ela ia buscar o Senhor, mas ia buscar o Senhor de uma maneira diferente. Que ela não ia ficar mais olhando para Penina, que ela não ia ficar olhando mais para aquilo que estava à volta dela, que ela não ia ficar até sentindo inveja, né? Talvez da outra conseguir engravidar e ela não. Mas ela acreditou em Deus. Ela acreditou que aquele dia seria diferente, que ela não ia subir para adorar a Deus como das outras vezes, mas que ela ia subir para adorar a Deus de todo o seu coração. Ela foi determinada, ela acreditou que Deus tinha milagre na vida dela, que Deus tinha uma bênção para ela, que Deus tinha algo para fazer na vida dela. E muitas das vezes o que acontece com a gente é que a gente não acredita que Deus tem milagre para a gente, que Deus tem milagre só na vida da outra pessoa, da outra mulher, do outro irmão, da outra irmã, ou do meu vizinho, da minha vizinha. A gente muitas das vezes se perde olhando, né, as pessoas e achando que só as pessoas são felizes, só as pessoas são alegres, só as pessoas podem prosperar, só as pessoas podem ser felizes no seu casamento, só as pessoas podem gerar filho. E a gente se perde muitas das vezes olhando a vida alheia e esquecendo que é um Deus todo-poderoso, e que se a gente usar a nossa fé, se a gente orar, se a gente clamar, Ele pode fazer acontecer o impossível nas nossas vidas. E o que Ana fez foi isso. Ela subiu para adorar a Deus juntamente com o esposo dela. E o esposo dela ali falou para ela, né, por que ela estava tão angustiada, por que ela estava tão entristecida, se ele não gerava, ela não gerava filhos, mas ele se colocava no lugar, né, de uma pessoa assim, até melhor que 10 filhos na vida dela, porque ele amava tanto ela, né, não deixava faltar nada para ela, dava carinho para ela, mas aquilo para ela era bom, mas ela queria o amor de um filho, ela queria a presença do seu filho, ela queria saber que ela era mãe, que ela conseguia gerar um filho. E aí ela sobe, e naquele dia que ela sobe, eles vão adorar a Deus. E quando eles estão lá adorando a Deus, comendo e bebendo, Ana toma uma atitude de entrar no templo. E quando ela entra no templo, a Bíblia diz que ela dobra o joelho e ela começa a orar, chorar. E voz não saía dos lábios dela, ela só orava com o seu pensamento, com a sua mente. Mas as lágrimas inundavam o seu rosto. E Ana orou de todo o seu coração, de toda a sua alma. E a Bíblia diz que quando Ana levantou, o sacerdote Eli, ele olhou para ela e viu ela como embriagada, achou que ela estava ali, né, comendo e bebendo pro lado de fora, e entrou no templo embriagada. E ela disse: não, Senhor meu, não tenha eu como uma filha de Belial, né, dos meus desgostos e do meu sofrimento tenho eu falado com Deus. Eli, naquela hora ali, ele olhou para ela e julgou ela de uma maneira ao qual ela não se encontrava, mas ela se encontrava angustiada, entristecida. E o que eu aprendo dentro dessa palavra
é que muitas das vezes as pessoas não te conhecem, muitas das vezes as pessoas te julgam pela aparência, muitas das vezes as pessoas, né, julgam até a atitude sua, não sabendo por que você tomou. Mas eu quero te dizer que Deus, né, Ele não despreza um coração quebrantado, um coração contrido, um coração arrependido, um coração voltado para Deus. Ele não despreza. Ele olha para aquele coração e Ele quer operar naquele coração. Deus conhece o interior do homem. Ele vai lá dentro, no mais profundo do seu interior, e Ele te ajuda, Ele te levanta, Ele faz realizar os seus sonhos. E nenhum julgamento humano pode impedir o trabalhar de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, no seu sonho, no seu milagre. Nada pode impedir. E Ana ali olhou para aquele sacerdote e ela falou para ele não ter ela como daquela maneira, não julgar ela daquela maneira, que do desgosto da sua alma ela estava clamando a Deus. Ele olhou para ela e falou para ela assim: então vai em paz, e que o Deus conceda a tua petição. E ela foi em paz embora. E quando chegou na casa dela, a Bíblia diz que ela engravidou. E ela engravidou de Samuel. E o desejo dela, do coração dela, foi realizado para a glória do Senhor. Assim também, eu acredito que é na nossa vida hoje. Eu não sei qual é o milagre que você está precisando. Eu não sei qual que é o impossível aos olhos dos homens que você está precisando. Eu não sei como as pessoas têm te julgado. Eu não sei como as pessoas têm às vezes me julgado. Mas eu sei de uma coisa, que Deus conhece o íntimo do meu interior. Que Deus conhece o íntimo do seu interior. E eu sei de uma coisa, quando a minha oração é sincera diante do altar do Senhor, Ele faz milagre. Tem tantas coisas que acontecem na minha vida, que se eu contar as pessoas falam: mas como que pode isso? Uns não vão acreditar, outros vão acreditar pela fé. Mas é o poder de Deus, é a fé que a gente tem em Deus, é a confiança que a gente tem em Jesus Cristo, que trabalha em nosso favor de uma tal maneira. Eu tenho 3 filhos para a glória de Deus. Um filho meu primeiro filho, ficou paralítico e Jesus curou para a glória do nome dele. Com 7 anos de idade, foi aí que eu conheci Jesus. Jesus foi lá, meu filho ficou paralítico, e naquele tempo eu conheci Jesus. Aceitei Jesus como Salvador da minha alma. Meu filho paralítico entre a vida e a morte, com uma doença ao qual o médico desenganava. E ali eu falei com Jesus no pé de uma cama e pedi para ele que, se ele salvasse o meu filho, eu ia servir ele pro resto da minha vida. E para a glória de Deus, à tarde, meu filho começou a andar. Glóbulos brancos com 2.000. No outro dia, depois que o Senhor Jesus operou um milagre na vida do meu filho, já foi para 7.200. Isso é coisa sobrenatural de Deus, isso é só Deus que faz. O meu filho do meio nasceu estrábio, totalmente estrábio. Uma irmã foi fazer uma visita e falou: Adriana, você não está vendo que o seu filho é estrábio? Você tem que levar ele para o médico. E quando eu fui marcar o oculista, eu tinha feito um trabalho de oração 3 dias na casa de uma irmã. E chegou lá, o meu pedido de oração era para que Deus consertasse a vista do meu filho. Quando eu cheguei, levar meu filho no médico, para a glória de Deus, ele já não era estrábio mais. Jesus deu vitória. O outro de 5 anos que eu tenho agora, para a glória de Deus, ele nasceu morto, não tinha mais vida. Fiquei 9 dias no hospital. Ele tomou todinho a água do parto, o escroto, e nasceu morto, nasceu sem vida. Mas Jesus entrou comigo ali naquele hospital, através do Espírito Santo de Deus. Eu orei dentro daquela sala, quando o médico falou que meu filho não tinha vida. Olhei para a cara das enfermeiras, elas balançaram a cabeça para mim como meu filho não tinha mais vida. E ali eu orei e falei: Senhor, se o Senhor tem uma obra na vida dessa criança nessa terra, o Senhor pode dar vida para o meu filho. Irmãos, para a glória de Deus, 3 reanimações que o médico ali fez, nem era pediatra, não tinha pediatra no momento, foi ali um anestesista, não desistiu do meu filho, para a glória de Deus, e ele fez as 3 reanimações, e o meu filho ali começou a resmungar, ele nem chorou, ele resmungou, e eu vi que o meu filho tinha vida, e eu me entreguei naquela hora, porque eu pude descansar, que eu sabia que o meu filho estava vivo. Hoje meu filho tem 5 anos, tem saúde, para a glória de Deus. Impossível ao Senhor? Não, nada é impossível ao Senhor. Eu não sei se você precisa de um milagre impossível da parte de Deus, mas Ele me traz aqui nesta manhã para você, para te dizer que o nosso Deus é o Deus do impossível, e que Ele pode mudar a sua história, pela fé. Se você orar, se você tiver um coração contrido, arrependido, na presença de Deus, Deus pode mudar a sua história, Deus pode te dar muita vitória, para a glória do nome dEle. Não importa se as pessoas olham para você e não acreditam, importa o que Deus pode fazer por você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba essa palavra.